ao nosso último dia da Jornada das Mães. Essa iniciativa nasceu diante de uma propaganda de uma mídia em que a questão que foi trazida era a respeito da mamãe e todas as suas escolhas que ela veio fazendo durante o princípio da maternidade. E ali foi uma sequência de erros, por assim dizer. Primeiro, a mãe estava sendo acusada de não ter conseguido amamentar o seu filho e ter partido logo para as mamadeiras nos primeiros meses. E isso já fez com que a mãe perdesse ali a rotina, o equilíbrio e liberasse tantas outras coisas. Dentre elas, essa mãe liberou o uso da chupeta, o uso das telas e os doces. E é sobre os doces que nós vamos conversar hoje com a nutricionista materno-infantil, Júlia Lana. Júlia, seja muito bem-vinda. Eu já vou chamar você aqui. E para você que já está aqui, envie essa live para uma amiga. Envie essa live, essa corrente do bem aqui. Oi, Júlia. Oi, tudo Boa bem? noite. Boa noite. Deixa eu Tudo bem com só. você? Tudo ótimo com você. Graças a Deus, tudo bem. É um Ai, que bom. prazer, né? Conhecer você agora no ao vivo, né, Ju? Ai, prazer é o meu. E uma satisfação estar aqui com você, né, para compartilhar um pouquinho de informação com as mamães, que são, né, o público que nós trabalhamos, né? Você como Uhum, nutricionista materno-infantil, eu como dentista materno-infantil, né? A gente sim. conhece bem esse nicho, vamos dizer assim. Então, Júlia, se apresenta aí para quem não te conhece, depois eu vou fazer uma breve apresentação minha também. Diz de onde você está falando. Gente, boa noite em primeiro lugar. É, como você né, a doutora Juliana falou, eu sou nutricionista materno-infantil, sou de Viçosa. A gente se conheceu através do Instagram, né? Que temos temos paciente em comum. E eu trabalho diretamente aí com gestantes, tentantes, bebês, crianças. E com foco agora, né, na questão da nossa live, com crianças, onde mães têm muitas dúvidas a questão da introdução do doce, como conduzir, porque a gente sabe que tem muita relação externa, né? De, tadinho, um docinho e tudo. E aí o nosso papel não é só, aliás, não é passar dieta para essas crianças de forma alguma, mas sim conduzir de forma mais adequada, dando orientação nutricional aos pais, aos responsáveis, de como guiar essa alimentação a curto e a longo prazo, que a gente sabe que quando a gente, né, previne, a gente trata, é muito melhor a gente tratar para prevenir algo do que ter que tratar algo que está acontecendo lá na frente. É isso que, né, o objetivo do meu trabalho e nessa linha que eu sempre trabalho. Muito bem. E para quem aqui é seguidor da Júlia, né, e não me conhece, tá aqui no meu Insta, né? Eu sou Juliana, eu sou dentista materno-infantil também, né? Especificamente há 6 anos, mas já sou dentista há 14 anos e atuo aqui na cidade de Ubá, tá? A gente tem, né, Júlia, essa demanda e principalmente o impacto dos alimentos, da escolha dos alimentos, eles impactam diretamente sobre a saúde dos dentes. Uhum, Inicialmente. Não significa que o doce em si não venha causar nenhum outro mal a toda a saúde geral daquela criança, não é, Júlia? E é com aí que a certeza. gente inicia o nosso bate-papo, né? Essa Uhum, mãe está sendo julgada por ter liberado tantas coisas, como, por exemplo, os doces. Ela perdeu a rotina, perdeu o fio da meada e já não se importava se ia controlar tanto, regrar, enfim. Quando, Júlia, de fato se dá o primeiro contato do bebê com o açúcar em si,
Então, na verdade, esse assunto é algo muito delicado, porque açúcar em si depende do que você está querendo dizer como açúcar em si, o doce, né? É, o ideal seria que a criança tivesse contato com esse alimento apenas após os 2 anos de idade, porque a gente está ali no primeiro ano de idade, formação do paladar da criança, de hábitos alimentares saudáveis. Eu sempre falo com as mães, né, que eu acompanho, se chega com 1 aninho e não foi ainda no dentista, eu falo, olha, já levou, vamos levar, é importante dar uma verificada. Mas alguns pais não conseguem estar seguindo essa questão de estar ofertando antes dos 2 anos, só segurar até os 2 anos de idade. Eu falo que existe uma introdução alimentar perfeita e uma bem feita. Muitas das vezes a perfeita vocês, mães, não vão conseguir fazer, que realmente é muito difícil. A gente tem que olhar o lado externo. Tem os avós, o tio, o primo, o fulano de tal, que, um docinho, tadinho, nossa, não come. Então, a gente tem que entender o seguinte, segurar até onde der, para poder respeitar essas questões da criança, e se não conseguir segurar até lá, que tenha um papo muito aberto com os familiares mais próximos e falar, olha só, porque uma coisa, sempre falo, é o adulto estar comendo e você ficar oferecendo, você ir lá e comprar para a criança. Mas outra coisa é uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, tá, assim, tá com outras crianças ali naquele ambiente, e aí tem uma criança que está chupando picolé, eu sempre dou esse exemplo. E aí, mãe, o que você vai fazer? Vai tirar a criança do espaço? Aí tem mães que falam que não, tem mães que ficam sem responder, tem mães que falam que não, eu vou tirar, de forma alguma, não quero. Aí que está a questão. Às vezes vai ser difícil, porque a criança entende que talvez é um adulto, uma criança querendo uma coisa de adulto. Mas quando é criança, ele já começa a ter uma percepção por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Então eu sempre falo, se acontecer de ter o contato e você não conseguir segurar, que seja o contato naquele momento. Não é porque a criança amou, que a criança adorou. Nossa, amor sorvete. Ele não come bem. Sabe o que eu vou fazer? Vou comprar o sorvete e vou falar com ele todo dia, depois que você comer. Se comer tudo, vai ganhar o sorvete. E aí isso cria hábito, vicia o paladar da criança. E isso a gente vê muito na prática. É incrível como no consultório a gente vê isso, gente. A criança que vicia o paladar com a questão de doce, ela vai recusar as outras coisas. Não tem como. Então, o que a gente Sim. conseguir segurar é muito importante. Então, o ideal mesmo, né, respondendo a pergunta mas de forma pontual, seria depois dos 2 anos. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso e que seja de forma aleatória. Outro exemplo, a mãe que tem que colocar a criança com 1 ano de idade na creche, mas o lanche da creche é leite com Toddy, com achocolatado e biscoito de maisena. Aí entra um grande, né, impasse ali. Vai ter contato com biscoito de maisena, tudo bem, mas será que não seria legal conversar com a escola, ver se pode levar um lanche diferente? Porque aquele lanche são 5 vezes na semana. Ou conversar com a escola, se não pode mudar um pouco. E se, porventura, por qualquer coisa, não puder mudar ali aquele ambiente da escola, que em casa a criança entenda que é diferente. E, ó, os filhos os pais são espelhos dos filhos. Então, você pode ter certeza, você tem uma família com hábitos alimentares saudáveis dentro de casa, a criança vai ser. Mas comprar Mirabel, comprar o biscoito de chocolate recheado é muito mais fácil, é muito mais prático. Gente, tudo hoje em dia é trabalho. Então, a gente tem que aprender a pontuar o que de fato vai valer a pena. É muito Verdade. importante. E A gente... o que eu vejo muito, Júlia, assim, que eu, né, geralmente as mamães vêm com o bebê, às vezes com o bebê de dias, né, pra gente Uhum. fazer a avaliação de linguinha, né, freio, enfim. E às vezes vem um pouquinho mais, com uns 3, 4, 6 meses, 1 ano. Tem criança que vem com 6 anos.
nós estamos divulgando aos poucos esse primeiro contato com os profissionais da área de saúde, que seja o quanto Quanto antes, né? antes. E Uhum. aí, eu sempre questiono assim, nossa, e aí, como é que foi o aniversário de um ano? Não é mesmo? Uhum. Porque nós vivemos num país que culturalmente o doce, né? O doce é o que eu escuto. O doce, ele adoça a nossa vida. Uhum. Por exemplo, quando a gente vê alguma campanha assim de marketing, de bolo de pote, de ovo de Páscoa, né? Enfim, outras marcas aí, o doce, ele adoça a sua vida, ou seja, o doce é extremamente necessário para você se sentir bem. Então, culturalmente, né, vai trabalhando na mente dos pais, das crianças, que o doce ele faz parte, ele deve estar presente. E o Uhum. desafio do aniversário de um ano, né? A maioria dos papais comemoram. E aí, o mêsversário, né? Nem se fala. O mêsversário, que é o bolo, Ah, e hoje a gente percebe, né, você mais ainda como nutricionista, que o açúcar, cada vez mais, ele está presente em todos os alimentos. Em todos. com certeza. Mas olha só, a gente, eu sinto que a nova geração de pais hoje em dia, eles estão tendo muito mais consciência do que de um tempo atrás. Por exemplo, né, na nossa cidade, os nossos pais, quando nós éramos crianças, a gente via aquele tipo de propaganda. Ah, o Danoninho valia por um bifinho, se é caro, o produto é bom, então eu tenho que oferecer. E hoje em dia não é nem. Não existe esse tipo de propaganda, né? Não existe tanta propaganda apelativa. Existe ainda um marketing pesado, mas não tanto. Não é nem porque aquilo ficou caro, mas sim porque, de fato, é proibido fazer tanta questão apelativa por volta de alguns alimentos. Só que a gente tem a geração dos avós de hoje em dia que cresceram enquanto tiveram filhos, que aquilo era bom, que doce é bom. E olha como é que são as inversões de valores, né? Quando um adulto está fazendo dieta e não está comendo doce, nossa, que bom, parabéns, como você consegue, você está de parabéns. Mas se você opta por não oferecer um doce para sua criança, credo, que maluca, você tá doida, nossa, que frescura, que grandes inversões de valores, né? Só que Isso mesmo. existe, e hoje em dia cada vez mais tem açúcar na composição de praticamente tudo. E a gente tem que levar em consideração que as famílias hoje em dia cada vez mais estão tendo uma vida corrida. Então a gente tem que priorizar as opções menos doces, ou que contenham menos. Então sempre falo, gente, hoje em dia a gente tem empresas que fornecem lanches adequados, empresas que a gente consegue comprar lanches rápidos adequados. Mas vamos supor, se você vai comprar um pão doce de padaria. Aí, mas ali naquele pão doce de padaria, o simples pão como se fosse de batata. Tem doce, tem açúcar na composição. Vocês conseguem diferenciar a questão do doce, aquele pão doce com melado por cima, lotado de açúcar, e um pão doce só, sem nada? É diferente. Então a gente também tem que pontuar esse ponto. A gente tem que, às vezes, a gente não vai conseguir ser 100% radical, no não doce, 100% doce, mas utilizar essas estratégias desse ponto. Não vamos optar por que é doce mesmo, de fato. Vamos fazer o equilíbrio, né? E é muito É. importante procurar, sim, os profissionais desde cedo para ter boas orientações. Eu ouço muito consultor, ai, por que eu não vi antes? Por isso, ó, não vamos pensar no porquê não veio antes, não. Pensa daqui para frente que você está tentando, né, ajustar melhor a alimentação da criança. É isso, Isso, e a rede de apoio ali, né, é muito importante, porque também fundamental. eu recebo muitas mães que dizem que decidiram não dar o doce, que decidiram amamentar, e aí toda a família ali, né, fica ofertando, fica contrariando, fica, né, Escondido, inclusive. criticando aquela atitude daquela Uhum, mãe, né? Então, assim, a mãe tem todo o cuidado para que a criança não descubra o paladar, né? Não uhum. descubra, não seja despertado aquele gostinho, prazer, né? Não seja iniciado esse degustar dela, mas aí vem alguém
e coloca o doce na boca da criança. E às Ou vezes então, quando se escondido. fala a respeito das festas ainda de 1 ano, Uhum. né, ou de 2, enfim, nem se fala, né, Júlia, naqueles kits surpresas, aquelas bolsas, né, enormes, cheias de guloseimas. Nossa, o que que você tem a respeito, o que que você tem a dizer a respeito disso? Não, Como dar uma sugestão para essas mães que estão vendo a live hoje, que achavam que aquilo ali era uma demonstração de amor, de cuidado, mas o isso é açúcar, ele é o maior vilão vilão. hoje da Uhum. saúde geral das crianças, da saúde Uhum. geral da humanidade. É, eu sempre falo o seguinte, criança tem memória curta, bastante curta. Então, a criança vai sumir, sabe? Vai sumir aquela lembrancinha. Ah, vamos deixar para depois, amanhã ele vai sumir, vai sumir. É a melhor coisa. Na verdade, a melhor coisa que eu morro de orgulho são pais que fazem uma festa de 1 ano de idade. Gente, eu acho a coisinha mais linda do mundo. Os pais me mandam, sabe? Pra que doce na festa da criança? Faz uma mesa toda linda, lotada de fruta, lotada de coisas saudáveis, de bolinhos saudáveis. A criança fica feliz com tão pouco, com tão pouco. O açúcar não precisa ser prazeroso desse ponto. Então, desculpa, essa questão de lembrancinha é sumir. Vai sumir. Ai, acabou. Nossa, o papai pegou. Gente, aonde tá? Será que a gente esqueceu? Porque aquele sacolinha, olha o tanto de doce que tá ali. É a mesma coisa do ovo de Páscoa. O tanto de criança que ganha 3, 4 ovos de Páscoa. Mas, gente, vai sumir, né? Vão doar, né? Eu vou pedir. Porque às vezes é difícil falar assim, não dê. A criança vai ganhar. Então, vai sumir. Vai sumir dentro de casa. O ideal é isso. Até o ato de doar o ovo de Páscoa, doar para quem? Para outra criança? Então, Não, assim, né? O que eu não quero, né? pro tio, pro. Não, não faça também pelo outro o que você não gostaria que fizesse com seu filho. Então, oferte para usar assim, doar no sentido de dar para ajudante, dar para tia da escola, enfim, nesse contexto. A criança tem memória curta, ela não vai lembrar muito disso. Tem criança que fica tão feliz com tão pouco, tem criança não. Todas as crianças ficam felizes com muito pouco. Então, não é Muito o pouco. açúcar ali que é primordial. É muito importante a gente cuidar mesmo dessa alimentação dessa criança. E esse desenvolvimento do paladar da criança, a gente sabe que desde a gestação, de acordo com Uhum, os hábitos da mãe que está gestante, a uhum. criança já tem uma tendência a gostar, Tendência. né, mais de doce, mais de azedo, mais de sal, mas não é bem assim? Conta um pouquinho pra gente como que é, que funciona. Isso de fato é. Na verdade, a gente fala que a gestação costuma durar 1.000 dias. A gente tem até alguns estudos que falam de 1.100 dias, que falam dos 3 meses pós-concepção. Mas vamos falar dos 100 dias, dos 1.000 dias, né? Que compreende os 9 meses da gestação até os 2 anos de vida da criança. Então, é de suma importância. E não é da boca para fora, gente, é de fato. Tem mãe que chega para mim e fala assim: meu filho ama chupar limão. Eu acho que eu bebi tanta água com limão durante a minha gestação, porque eu estava enjoada e tudo. Meu filho ama. Meu filho ama maracujá. E é de fato isso. E tem mães que se culpam, falam assim, nossa, eu não me liguei tanto na gestação, hoje eu estou sentindo na pele. Meu filho, até no início da introdução alimentar, até que comeu alguma coisinha ou outra, porque achou interessante, mas parou de comer. E tudo vem por conta de hábitos durante a gestação. É, o seu bebê é alimentado através do cordão umbilical. Ele depois, no final da gestação, ele está engolindo o líquido amniótico que influencia também muito. Então, é muito importante a gente cuidar durante toda a gestação do que você está comendo, do que você está se nutrindo e nutrindo o seu bebê. E durante a gestação, ter o cuidado e também após o nascimento do Sim, bebê, né, para aquela mãezinha que está conseguindo fazer o aleitamento materno, né, Júlio? Os alimentos que ela também
né, Com, se dispõe ali, vão refletir diretamente sobre o paladar do leite materno, também não é assim? com certeza, em todos os sentidos, gente. Se você talvez come mais feijão, vai. Vocês não verem isso na prática? Se eu comi mais feijão, é, que posso ter que me dê gases, na criança não deu mais, é a mesma coisa com o açúcar. Se você ficar comendo muito açúcar, o paladar da criança vai ficar desenvolvido para algo mais doce. Não tem como. Leve, o maior exemplo que eu dou nesse sentido é o feijão. Porque muitas mães falam, ah, eu não posso comer feijão porque meu bebê começa a ter muito gases e tudo. Mas não se toca no mesmo momento que se come. E o açúcar? E o doce em exagero, se estiver comendo? Será que não vai passar também, não? É só o feijão que vai causar. Só o feijão que dá aí essa, essa interferência? Então é importante a gente se cuidar, sim, é importante cuidar. É, não, mas eu amo doce. Controla, vamos controlar, sendo que é o melhor, não é o melhor. Eu não sou mãe hoje em dia, mas, né, mas eu convivo com tantas mães que às vezes até falo assim, parece que eu vivencio isso também, né? Então, não nasce uma mãe, não nasce um filho, nasce uma mãe também. Por eles, as mães não são capazes de tudo. Então, vão tentar. E outra coisa, enquanto criança, quem é que compra o alimento para dentro de casa é pai e mãe. Isso. Segura, peraí. Então, na verdade, a gente tem essa teoria, né, na nossa área materno-infantil, dos 1.000 dias de vida na vida da criança. Esses 1.000 dias Uhum, compreendem, então, desde o início da concepção. Então, uhum, mãezinhas, né, gestantes e tentantes, vocês deveriam, né, é aconselhável que vocês tivessem um acompanhamento nutricional, de preferência com nutricionista materno-infantil. Né? É claro que além de todos os nutrientes, vitaminas, né, minerais que precisam estar ali em dia, né, Júlia? A gente sabe uhum, também que as orientações quanto à alimentação diária, quanto ao seu café da manhã, mamãe, quanto ao seu uhum. almoço, seu lanchinho, seu jantar, tudo que você come, mãe, desde a gestação, vai interferir diretamente no paladar do seu bebê. Com E certeza. depois a gente tem o leite. O leite não é diferente, o leite materno. Tudo que a mamãe ingerir também vai ser transferido através do paladar, do gosto do leite materno para o bebê. E isso tudo, Júlia, já vai influenciando ali no momento da introdução alimentar, não é mesmo? Uhum. Sim, com Normalmente a certeza. introdução alimentar você aconselha elas iniciarem com quantos meses e de que maneira, assim, qual método você orienta assim na sua prática diária clínica aí? Tá. A introdução alimentar, ela deve ser iniciada aos 6 meses para todas as crianças. Não é porque está em aleitamento materno exclusivo ou está em fórmula diferente. A gente tem que esperar os 6 meses e os sinais de prontidão. Só que é importante lembrar que iniciar a introdução alimentar não é um interruptor que a gente aperta e liga e desliga. É um processo. A criança não nasce aprendendo a andar, não nasce aprendendo a falar, e ela não nasce também entendendo que aquele alimento tem que alimentar. Então, a gente tem que começar de forma gradativa e de forma gradual. Sobre o método de introdução, hoje em dia a gente tem vários métodos, né? Basicamente três, que é o BLW, que são em pedaços, o tradicional, que hoje em dia o tradicional não é aquela sopinha batida no liquidificador, passado na peneira e tudo, sim alimentos amassados, ofertados de forma separada. E a participativa, que é onde a gente mescla os dois tipos de né, introdução. Qual eu oriento? Eu sempre oriento as duas formas. Deixo a segurança, passo a segurança para os pais, para eles entenderem qual vai ser melhor. Cada um tem seus benefícios e seus malefícios, mas por mais que a gente fale assim, não, o meu filho vai ser 100% BLW, porque BLW é isso, BLW é aquilo, dá autonomia, etc. Beleza? Deixa passar. E tem mãe que fala assim, só se eu tiver maluca que eu vou entregar um pedaço para o meu bebê comer. Ele vai engasgar e assim. Gente, no fundo, a única coisa que você tem para poder iniciar a introdução alimentar chama-se conhecimento.
Porque quem é que vai conduzir a melhor forma de introdução alimentar? É a criança. Tem mãe que fala que só quer realidade. Quem é a criança para poder pegar na comida? Não gosta, tem gastura, tem nojo, não se alimenta de forma adequada. E da mesma forma, ao contrário. Tem criança que não aceita se a gente coloca uma colher na boca da criança. Ela chora, ela grita. E também tem aquelas que são mais ou menos, né? Por exemplo, o Júlia, eu ofereço na colher, mas eu observo que quando a criança, quando eu dou no pedaço, come até melhor. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente tem que estar vendo. Eu oriento, dou todas as informações possíveis. Consulta de introdução alimentar é algo bem demoradinho, sabe? Mais de uma hora, porque. E, na verdade, não é nem só consulta, né? É acompanhamento, porque eu sempre estou aí à disposição, tirando dúvidas no WhatsApp, porque realmente tem muita coisa que, que vai aparecendo dúvidas ao longo do tempo. Isso, e esse momento também, né? Então, aqui é importantíssimo, mamães, que desde a gestação você já tenha o cuidado com a sua alimentação, com a sua dieta, porque a Uhum. sua alimentação vai interferir diretamente no paladar do bebê. Após o nascimento do bebê, o que você continua se alimentando vai interferir também na qualidade de vida e na saúde geral dessa criança. E na hora de fazer a introdução, se essa mãe, Júlia, ela não tem uma orientação nutricional, assim, de pertinho, como que ela pode, de certa maneira, ir ao mercado, né? Porque o desafio começa nessa hora, ir ao mercado. Porque é lá em que eu vou adquirir, eu vou colocar no meu carrinho, né? Então, Uhum. como essa mãe que vai iniciar uma introdução alimentar ali, como ela pode escolher nesse momento? Você aconselha ela a ir ao supermercado ou você aconselha ela a já ir direto para a quitanda? Como ela pode escolher assim os grupos alimentares ali? A diferenciação entre um alimento saudável, um alimento natural, orgânico, também para um alimento, para um produto alimentício, né? Porque hoje o que a gente mais tem disponível no mercado são os produtos alimentícios. Eu falo muito com os meus pacientes, né? Que são os produtos alimentícios. Você vai no supermercado, você não, na maioria das vezes você não encontra o alimento natural, na forma orgânica, você encontra ele em saquinho, congelado, em latas, em vidros. Você não encontra ele orgânico, você encontra alimentos multiprocessados e ultraprocessados, cheios de conservantes, acidulantes e N outros componentes que estão aí na indústria para nos Uhum. nutrir. Só que o Exatamente. resultado são as crianças obesas e os adultos também. Então, como que você sugere para essa mamãe que vai iniciar a introdução? Como fazer a escolha dos melhores alimentos para o seu Tá. filho? Primeira coisa que é muito importante deixar claro, mesmo a mãe que não amamenta leite materno, que oferece a fórmula, é importante ela ter hábitos saudáveis, sim. Porque, igual eu falei, os pais são um espelho para os filhos. Então, às vezes, no início da introdução alimentar, a criança não vai estar observando que o pai está comendo, o que a mãe está comendo, e vai ali comer comida saudável. Mas chega um certo ponto que ela começa a observar. Aí vira aquela chavinha, opa, por que eu tenho que comer e meus pais não comem? Então aí também entra uma outra questão. Então esse daí também é muito importante. Que tem gente que acha assim, eu dou fórmula mesmo, então tipo, tô nem aí, vou comer de forma inadequada. E quando a gente pega em consultório, a maioria das crianças que estão seletivas, a gente faz o recordatório. E aí, como é que é a alimentação da família? Ah, a gente não come, né? Mas enfim, voltado sobre essa questão, né, dessa pergunta que você me fez. Gente, comida de verdade. Sempre falo, desembale menos e descasque mais. Isso é fundamental. É a coisa mais fundamental que você pode ver. Hoje em dia, às vezes, acaba, se a gente conseguir optar por alimentos orgânicos, é melhor ainda. É muito bom. Mas acaba sendo um pouco difícil a gente conseguir encontrar alimentos 100% orgânicos aí no nosso dia a dia. Mas aí a gente pega uma escala que a gente tem de alimentos orgânicos, potencial de agrotóxico nesses alimentos, e a gente tem que, pelo menos esses que têm maior concentração de agrotóxico, evitar o consumo
do que não seja orgânico, né? Por exemplo, o morango, o kiwi, que são frutas que tem bastante agrotóxico aí inserido. E ir direto realmente numa quitanda, em uma feira livre, optar, variar o máximo possível de opções de cores, isso é muito importante. Não, eu não vou oferecer abacate para o meu filho, eu não gosto, são sabores. Então é importante você ofertar sempre para a criança. E não é porque você ofertou uma vez para a criança que ela não vai gostar. A gente tem aí a certeza que em torno de 7, 8, 9 vezes você pode ofertar. Isso aí. Não precisa ser dias seguidos, mas se você vai intercalando entre semanas, oferecer, aí a criança realmente não gostou, tudo bem, ela tem um hábito alimentar que ela não aceita aquele alimento X. Mas nem por isso a gente não tem outros alimentos para poder ofertar. Então, tente procurar sempre montar um pratinho com carboidrato, arroz, batata, inhame, batata doce, batata baroa, tem N variedades aí. Umas duas opções de vegetais, legumes em geral, então brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, pelo menos duas. Sempre uma porção de proteína, ovo, peixe, sem ser frito, que é muito importante. Ovo, peixe, carne de boi, carne de porco, por que não? Variar aí. Linguiça não entra nesses grupos, nuggets não entra nesses grupos. Essas coisas são, né, processados, ultraprocessados, não devem fazer parte da rotina alimentar da criança. Então, é basicamente comida de verdade. No início da introdução, ali dos 6 aos 9 meses, comida de verdade, gente, sem nada de desembalar. Mas aí é importante, por exemplo, agora no início do ano, a gente sentiu muita falta de. A gente ia às quitandas, aos mercados comprar verduras, algumas coisas, e não conseguia encontrar. E quando encontrava, encontrava horríveis, por conta dessas cheias. E a gente encontra no supermercado opções congeladas. Aí eu sempre falo, tudo bem, é uma boa opção, desde que na lista de ingredientes esteja apenas legumes congelados. A gente acha muito aquela seleta de legumes de ervilha, cenoura e brócolis. Se tiver ervilha, cenoura e brócolis, tudo bem. Agora, milho. Por que o milho enlatado, que é latado de sódio? Para que a gente vai ofertar essas coisas? Tudo tem seu tempo. A criança vai ter o resto da vida inteira para poder aprender e comer de tudo. Para que a gente vai tornando precoce esse processo? Eu sempre falo isso assim, gente, outro dia mesmo, você descobriu que você estava grávida. Agora seu filho vai aprender a comer, então não tenha pressa. Passa muito rápido. Vamos com calma. Tudo tem um momento adequado. Passa muito rápido, né? Mas a Uhum, nutrição da criança, a nutrição celular, né? Vai ser a uhum, responsável por fazer com que aquele serzinho ali cresça e se desenvolva com um potencial máximo de saúde. Então, com assim, certeza. você, mãe, que quer o seu filho saudável, bem nutrido, forte, uma criança inteligente, nós estamos vivendo num mundo de muitos desafios e, inclusive, o desafio na alimentação, né? Uhum, Escolher os melhores alimentos. Eu vejo muito, Júlia, muito mesmo crianças na faixa dos 2 anos em que as mães chegam relatando que o chocolate é utilizado muitas vezes, com muita frequência e na medida de troca, de combinado. Olha, se você comer toda a comidinha, todo o almoço, eu te dou o chocolate depois. Então, eu queria que você comentasse sobre o chocolate e o segundo alimento que é muito comum que eu vejo as mães falando que dão, o biscoito de maisena, a bolacha, você fez até uhum, um post sobre ele, e uhum, outras vezes meu filho só come arroz e batata frita. Então pensa, como a sua criança vai crescer e se desenvolver saudável comendo isso? Então muitas vezes nós, enquanto papais e mamães, nós nos preocupamos em pagar o melhor colégio, em levar no pediatra todo mês, né? Em dar as melhores roupinhas, as melhores condições, levar para natação, leva para o balé. Ah, é, mamãe? Que legal, parabéns. Mas o que você dá para o seu filho comer? Ah, uhum, ele come arroz e batata frita. Ah, ele no café da manhã,
ele é o potão de Nutella que está em cima da mesa. Então Uhum. eu vejo os pais hoje assim muito liberais e eu não digo para você que são pais que não são instruídos, não, pais assim de nível intelectual alto. Mas às vezes Então, a, a maioria dos pais com nível mais elevado são o as nível crianças intelectual, né, e mais cultural mais elevado, elevado, as menor a crianças, qualidade nutricional. É e é isso? incrível, é assustador. Como pode? Eu fico, às vezes eu vejo as coisas, eu fico assim, eu tenho que me segurar nas redes sociais, eu vejo as coisas, fingir que eu não tô vendo, eu tenho que fingir que eu não tô vendo. Sobre essa questão de troca, gente, é péssimo, é a pior coisa que você pode fazer para o seu filho. Não só voltar da alimentação, porque se a criança cresce aprendendo que se eu fizer isso eu vou ganhar aquilo, com a alimentação, ela pode achar que em tudo na vida dela, ela vai fazer alguma coisa em troca de outra. Então não é só pela questão da saúde. Então, mas ela já conhece o doce e tudo, então você vai sentar e vai fazer combinado. Vocês vão criar o cardápio da família juntos um domingo e olha, tudo bem, gosta de um chocolate? O chocolate tem 2 vezes na semana. Vamos escolher junto quais são os 2 dias da semana que vai? Porque às vezes a gente não pode cortar 100% algo que a criança já tem contato. Mas ficar dando troca, isso é inadmissível. É inadmissível. Claro que na correria do dia a dia, às vezes é melhor fazer troca com a criança, ou dar o que a criança quer, porque ela vai te deixar mais sossegada, você está cansada no fim do dia, lotada de trabalho. Mas é um processo gradual. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Você quer que a sua criança melhore na questão da alimentação? Dê um passo para trás. Então, tenha paciência, tem de ficar calma, entender que não vai ser uma fase, é uma fase de adaptação que a criança tem. E entender também que o que tem dentro de casa é o que você está comprando. Ah, mas se não tiver, não vai comer. Gente, eu não falo para criança nenhuma que está com fome, pelo amor de Deus, não de forma alguma. Eu até falo assim, não compre, não quis comer, tudo bem, você não quer comer, fulano, então você não deve estar com fome, a mamãe vai guardar. Na hora que você tiver com fome, você me fala que eu vou pegar essa comida e vou te ofertar, porque é ela o dia de hoje. Experimente fazer isso uma semana para ver. Experimente. As coisas mudam. E até com adultos é assim, né, Júlia? Até Hum, comigo é assim. Por exemplo, eu sei exatamente quando é que eu estou colocando no carrinho do hum, supermercado um alimento que tem valor nutricional para minha saúde e quando ele tem valor emocional, que aí é uma hum, outra questão que nós vamos abordar aqui. Mas antes, eu quero que você fale um pouquinho do biscoito de maisena aí, o biscoito de Então, maisena e do arroz e com a batata frita. Fala um pouco aí, discorre um pouquinho sobre o biscoito de maisena. a questão do arroz e batata frita é o seguinte. A gente às vezes tem que utilizar esses alimentos viscos que a gente fala para a criança estar tendo contato com outros, mas é importante sempre diminuir a quantidade. O arroz, tudo bem, é algo que tem que ter todo, né, culturalmente, em todas as famílias tem ali todo dia. Mas a batata frita não. Hoje tem e amanhã não tem. E se não comer, tudo bem. Hoje não tem, você não quer comer, você não está com fome, vou guardar. É essa a questão. E por mais que a criança não coma outra coisa, só coma arroz e batata frita, tem que ter no prato outras coisas. Ah, mas eu vou desperdiçar. Coloque em pequenas quantidades. Porque o contato visual, quando a criança tem um contato visual, é muito melhor. A criança está vendo aquilo. Vai chegar uma hora que de forma natural vai acabar comendo, mas tem que ter no prato. É importante. É importante ter regras e combinados dentro de uma casa. A criança não pode dominar. Não pode dominar. Claro, vai ter momentos de recusa. Exemplo, se na minha dieta eu quero uma hipertrofia, na minha dieta eu tenho que comer batata doce e frango, às vezes eu não estou aguentando olhar para aquilo, mas eu acabo comendo porque eu tenho o meu objetivo. A criança não, ela não entende que aquilo ela tem que comer porque ela tem que ser saudável. Então, em alguns momentos vai ter recusa, mas não é porque parou de comer, eu chego, não vou nem insistir, não vou nem colocar no prato. Tem que ter no prato. De forma natural, assim como para de comer às vezes, volta a comer, enquanto tem contato. Aí, se você deixa um tempão sem oferecer. E é sobre a questão do biscoito de maisena, evite ao máximo. Que um dadadinho é gostoso? É.
É gostoso, vamos ser sinceros. De vez em quando é gostoso ali. É prático, é fácil, a criança fica ali coçando o dente, comendo, gente, mas para que tem tantas outras coisas. Nossa, a internet hoje é um mundo, porque não é nem desculpa de falar que eu não tenho condição de pagar um nutricionista para o meu filho. Vai para a internet. Às vezes não, na internet a gente sempre acha informações picadas. Mas a gente acha muita informação legal, a gente acha N tipo de receitas que você pode fazer. Leia a lista de ingredientes do biscoito de maisena. Vê se aquilo é só um biscoito inofensivo. Nunca vai ser. Aquilo vicia o paladar, aquilo é açúcar. Então procura opções mais adequadas. Ah, eu não tenho tempo. Procura opções mais adequadas. Fruta. Dá-lhe fruta. É difícil fazer uma panqueca de banana onde você mistura uma banana com ovo batido e coloca com farinha, com tapioca, farinha de aveia e coloca no forno? Às vezes é o mesmo tempo que você tem de abrir um biscoito de maisena. E uma dica de ouro: nunca vá ao supermercado com fome. Gente, quando a gente vai ao supermercado fazer compra com fome, a fome emocional, aí você olha para o seu carrinho, você vê o tanto de coisa inadequada você compra. Então, tente nunca ir com fome ao mercado. Dica de ouro. E interessante que eu nem estou abordando aqui hoje tanto o aspecto relacionado à saúde dos dentes, porque a saúde geral dos dentes tem ligação e conexão direta com o açúcar que está em todos os alimentos. Todos os Mas isso alimentos. vamos abordar unicamente num outro dia, numa outra live. E o engraçado é que eu sou da década de 80 e na minha época eu me lembro que meus pais compravam o biscoito de maisena que ele vinha numa lata mesmo, né, metálica, uma lata enorme. Tipo, vinha 5 quilos de biscoito de maisena. Quem aqui é dessa época? Tem alguém aqui? Levanta a mão aí, vai, vamos entregar a idade, pessoal. Então eu me lembro, e a gente morava no campo, né, no sítio, não tinha como ir à padaria todo dia, ir ao supermercado. Então graças a Deus, né, pude contar com uma infância à base do natural, né, à base do que vinha da terra, do que vinha de forma bem natural, sem agrotóxico. Então, assim, eu comento com as pessoas hoje, nossa, na minha época, os doces que eu tive contato era o doce de abóbora, era o doce de mamão, era o doce, sabe? Era só esses doces. Então, assim, ainda assim, hoje eu me considero uma adulta que a doutora Adriana, como lembro, né, Adriana? Então, assim, hoje eu me considero uma adulta que é bem chegada num doce. Eu sou bem chegada no doce. E isso porque eu tive a minha primeira infância ali com uma restrição, com alimentação natural, com alimentação ali do campo, né, orgânica. E as crianças que hoje já estão nascendo na geração do fast food, né? É, Como que faz? é cada vez mais difícil, porque realmente é geração fast food. Mas O desafio, né? O é desafio é desafio. diário. Mas, gente, é utilizar o equilíbrio. É entender que é ser taxativa, ter informação de qualidade, ter bons argumentos e tentar fazer aquele jogo de cintura realmente para poder não ter contato. Não tem, não faz parte do dia a dia, e igual eu falei no início da live. Se teve contato, não é porque que gostou que vai estar na rotina da criança. É importante a gente se dedicar. É dedicação mesmo. Então é muito importante se dedicar quanto a isso. Júlia, então, assim, para a gente já caminhar para o nosso final, né? Encerramento do nosso bate-papo, fala um pouquinho aí sobre essa fome emocional. A criança, ela também passa por esse processo de comer pelas emoções? Como é que isso aí vai se desenvolvendo ali? Ontem nós falamos a respeito das telas, né? E como elas Uhum. impactam a qualidade de vida e de desenvolvimento da criança. E a nossa colega, a doutora Marcela, ela orientou que até 1 ano e meio. Então, assim, quase que a mesma faixa etária.
no quesito doce, né? Então vamos controlar as telas até 1 ano e meio, 2, né? E o Sim. açúcar após 2 anos. Então, essa criança, como é que ela desenvolve essa alimentação com base na compulsão ali, nas emoções? Existe isso em criança também? Tá. Depende muito da faixa etária dessa criança. A gente tem assim, até os 2 anos, mais ou menos, a gente subentende, né, e trabalha na questão que a criança ela tem autorregulação energética. O que seria isso? Ela come para se saciar, desde bebê. Não mama, sacia e para no seu peito. Se não está na fórmula, não tem dia que sobra, tem dia que parece que o bebê quer um pouquinho mais. Isso aí até a gente observa que tem dia que a gente está com mais fome e menos fome. Então, na criança, até 2 anos, a gente entende, subentende que tem dia que está com mais fome, tem dia que está com menos fome. E eu sempre falo, deixa. Se é comida de verdade e tá ali, não tá comendo na frente da televisão, com um joguinho, distraindo, pode deixar. Tem mãe que fica muito preocupada quanto a isso, eu falo, pode deixar, gente, vocês vão ver reflexo lá na frente. Até os 2 anos, porque nos 2 anos começa a perder isso, começa a comer algo que é mais prazeroso, começa a ter mais contato com coisa X ou Y. Mas a gente, depois dos 3 anos, mais ou menos, a gente tem que ficar mais ligado quanto a essas questões. Será que essa criança é muito agitada? Será que essa criança, ela fala que está com fome toda hora, mas você sabe que ela acabou, porque tem criança que às vezes acaba de jantar e fala, mãe, estou com fome, mãe, quero comer. Principalmente depois dessa fase de pandemia, isso está sendo muito comum. Tem criança que abre a geladeira, acabou de almoçar, mas abre a geladeira toda hora procurando algo, por ansiedade. Então, sentiu que seu filho está mais ansioso, está comendo, que pode acontecer sim após os 3 anos de idade isso, procure levar no especialista, procure fazer, que essa criança faça uma atividade física de forma regular, tenha contato com outras crianças, brinque, gaste energia e não deixe se alimentar em frente a telas, porque ela influencia muito. A criança ela fica vidrada ali na televisão e ela não consegue fazer a autorregulação energética dela. Vai comendo e aí nisso o estômago vai cada vez mais dilatando, aumentando. Então é importante a gente cuidar dessa questão. Ao menor sinal que você tiver, gente, procure ajuda psicológica. O custo do cuidado é muito maior do reparo. E não estou falando financeiro, não. Eu estou falando pela saúde mesmo do seu filho. Então, é essencial a gente ter esse cuidado. Então, para a gente já encerrar, o que você diria, doutora Júlia? O que você diria para essa mamãe que logo já nos primeiros meses não conseguiu amamentar de forma natural, acabou liberando a mamadeira, né? No caso ali, ela teve que dar chupeta, liberou as telas e liberou os doces. O que você diria para essa mãe se ela estivesse aqui hoje assistindo essa live? Que conselho você diria para ela? Você não é menos mãe ou mais mãe por não ter conseguido amamentar e ter ido para a fórmula. A fórmula infantil, é algo que tem uma fiscalização rigorosa, então é algo cada vez mais próximo do leite materno. A fórmula, gente, segmento 1 e 2. Não estou falando de composto lácteo, não, que é outra coisa. A questão do doce é aprender e saber ter o controle. Às vezes a gente tem que ser taxativa com os membros da família, porque é muito difícil, porque a criança vai viciar, né? Então, aprender a fazer esse controle aí. E a chupeta, gente, legal não é, mas a gente tem, cada um sabe de si, né? Cada um sabe de como está sendo a educação, como está sendo, como é essa criança, se ela é agitada ou não. Então a gente tem que dosar. Entre questão de chupeta, a gente sabe, né? Principalmente você, que é o doutor pediatra, sabe que não é legal chupeta, porque realmente a cara da criança fica toda, atrapalha muito, 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 muito. Eu, é assim, literalmente deu me arrepiar quando eu vejo foto de recém-nascido ainda no hospital já com chupeta na boca. Qual a necessidade? E quando me falam assim, meu filho não pegou chupeta, eu penso comigo, assim, graças a Deus, que bom. Que bom. Estou feliz da Foi o que a vida. gente, né? Foi o que a gente conversou aqui na segunda-feira, Uhum. né? Com
a minha convidada, odontopediatra também, né? Uhum, Que a criança, ela não tem realmente, de fato, essa necessidade da chupeta, ela tem a necessidade do vínculo ali com a mãe. E o que a gente exatamente. deixou, assim, mais uma vez, a gente deixa isso aqui bem, né, explícito, que é o quê? O conhecimento, né? Não tem desculpa hoje em dia, o conhecimento, ele está acessível, igual você disse, vai no Google, dá um Google. Uhum. Como Instagram, fazer gente, quem é que comidinha não tem Instagram? saudável para bebê de 3 meses? Não, seis Uhum, meses, né? Ah, o que uhum, dá para o bebê de 1 ano? uhum. Né? Então, assim, dá um Google, mamãe. Se você não tiver um profissional como a Júlia, como eu, se você não acompanha um profissional assim, vai pesquisar, mas não oferte qualquer alimento ao seu filho, né, Júlia? E não E é acho isso possível sim, bobagem. e é possível sim reverter esse quadro, né? Para uma mamãe que estava até o momento dando alimentos, né? Sem esse grau de seletividade saudável, ela pode sim, né? Alternar Claro, isso. super Como se dá essa possível. Quanto gradação, assim, essa antes, mudança? a gente não precisa pensar no, eu não fiz e agora, mas o que que eu posso fazer para poder melhorar agora? E é super possível, super possível. Às vezes a gente não consegue 100%, mas 1% que você consegue todo dia já é melhor do que nada. É A gente verdade. tem que pensar assim, Eu acho que não devemos desistir, né? com certeza. Perseverar ali, gerar bons hábitos em nossos filhos, e assim nós vamos gerar seres humanos cada vez melhores, né? Um Exatamente. Dá Brasil. trabalho? Dá. Sei que eu diga, né? Você é mãe, eu não sou, mas Não, não sou recebi. mamãe, não. Ah, não, não, eu pensei que sim. Não, não sou mamãe ainda. Tenho a mesma vivência que você, mas tenho duas sobrinhas. Uma de Ah, 4 anos e meio e outra de 2 anos e meio. E eu percebo, né, o uhum. desafio em vários aspectos. Pois é, realmente é muito desafiador, dá muito trabalho, mas olha, não tem. Você só tem a agradecer quando você se dedica de forma adequada. Só agradecer, com certeza. Então tá, doutora Júlia, assim a gente vai encerrando nosso bate-papo. Queria te agradecer grandemente pela sua disponibilidade, né, Júlia, de estar Imagina, obrigada aqui. eu pelo convite. Às vezes me demoro a responder o WhatsApp, porque minha vida vive uma loucura, mas deu certo, tá tudo certo. Conseguimos Graças fazer a a Deus. live e eu fico aí, né, muito agradecida por esse convite. Nossa, obrigada, é um prazer ter você aqui. E com certeza, né? Vários temas nós podemos falar na próxima sobre as fórmulas, sobre os Uhum, lácteos que você falou também. Então, assim, nossa, exatamente. dá muito tema para nós conversarmos aqui, porque a nutrição e a saúde dos dentes está totalmente Totalmente conectada. ligado, exatamente, com certeza. Aham. Tá bom, Ju? Um beijo para Então tá você. bom, Se você beijo, quiser boa noite. sair, tá bom? Pode fechar Tá se você bom. quiser. Se Tchauzinho não, pra você pode você. ficar aqui comigo. Tá bom, então. Tchau, tchau. Vou desligar aqui. Tchau, um beijo. Boa noite para Beijo. você. Boa noite. E assim, e assim a gente vai encerrando hoje a nossa jornada especialíssima que antecedeu o nosso Dia das Mães. Eu espero ter podido colaborar um pouquinho com você, mamãe, que está vivendo esse desafio, mas espero que com essas informações você persevere na caminhada diária. E é como a doutora Júlia disse, né? Há um caminho de volta. Então, se você perceber em algum momento que errou, que falhou, que poderia ter sido diferente, há um caminho de volta. Nem que seja 1%. 1% a cada dia. Mas persevere. A saúde do seu filho depende de você, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui. De coração que vocês tenham sido, sim, edificadas. E eu me coloco inteiramente à disposição, tá? Para estar aqui conversando com vocês. Podem enviar mensagens no direct, me chamar pelo WhatsApp. Nós estamos aqui porque nós estamos lutando para uma geração de crianças saudáveis. Porque as nossas crianças são o futuro da nossa nação. Beijo para vocês, boa noite e muito obrigada. Até a próxima!